E aí, tudo bom? Vocês estão gostando aí da história da minha vida, o livro falado com Walter Vieira? Como é que tá aí? Tá legal? Deixa nos comentários aí pra gente ficar sabendo, poxa. Pra gente ficar sabendo se você tá gostando, se não tá, coisa chata ou não sei o quê. Pode falar qualquer coisa aí, tá bom? Que a gente tem a nossa live aqui também, toda terça, quinta e sexta temos a live com Walter Vieira, que é só musical. Aqui não, aqui não tem música. Aqui é só contando a história. Eu parei na história de Paulo, que quando perdeu o trabalho ali da fazenda, ele com a minha mãe, o Paulo passou a catar ferro velho. Às vezes a minha mãe também ia com ele. E o pior disso tudo não foi isso, foi que a gente era mandado ainda pela família, né? Minha mãe nunca foi uma pessoa vai chegar a parte que a minha mãe também dava umas palmadas na gente por causa da levado, né? Como contei do colégio interno, que nem o colégio interno me aguentou, imagina em casa. Então o Paulo passava a levar a gente para catar ferro velho com ele. Latinha, papelão, tudo, tudo. E nessas andanças com ele, a gente achava comida boa, né? Essas coisas boas, e trazia para casa, a gente comia, tudo que achava lá de bom a gente trazia e comia, porque as coisas era difícil, muito difícil. Era uma época boa, uma época gostosa, mas era uma época difícil, né? Não tinha a facilidade que tem hoje, né? Não tinha muito mal cartão de crédito naquela época, esqueça, era para rico. Muito dinheiro era para rico. Como a gente não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água, não tinha nada, a gente morava só de favor nas casas. E quando chovia, molhava tudo dentro de casa, era pingueira para ali, pingueira para cá. Tinha dia que a gente dormia com fome. Então, chegou um momento que Paulo passou a beber. Ele bebia, e quando ele bebia, ele ficava muito violento, sabe? Ele ficava violento. A gente tinha que sair com ele, obrigado, querendo ou não querendo, a gente tinha que ir com ele, né? E o Joel, que era o mais velho, ele nunca saiu assim para catar ferro velho, porque o Joel ele já tinha um certo conhecimento, é, ele não saía, mas todo mundo passava necessidade, não adianta, passava necessidade. E o que a gente achava de comida? Às vezes, iame. Quem aí conhece iame? Quando a gente entrava nos brejos, nos atoleiros, que era procurar ferro velho, sempre tinha iame. Então a gente arrancava aqueles iame, Paulo arrancava aqueles iame, e com aquele dinheirinho que ele ganhava do ferro velho, ele comprava arroz, comprava fubá, que o fubá ele fez parte da minha vida. Fubá, quem conhece aí, é o milho, né? Fubá de milho. Hoje tem aí o flocão que faz cuscuz, mas naquela época lá, a gente não conhecia isso, não. A gente só conhecia o fubá, fininho. E farinha, meu irmão, era o que a gente conhecia. Eu comia farinha com açúcar, eu comia farinha com café, eu comia farinha pura. A gente tomava água doce de manhã quando não tinha café. Era complicado. Então, o Paulo foi ficando cada vez mais violento. Ele batia muito na gente. Eu lembro que teve uma época que ele veio me bater e eu tive que correr, porque ele veio com machado para dar em cima de mim. Quando ele foi me dar uma machadada, o varal, que tinha um varal de roupa, segurou o machado. E eu consegui correr, consegui. Mas no outro dia era como coisa que não acontecia nada. O cara continuava amoroso, é um cara que tratava a gente bem quando estava bom, mas quando estava bêbado era outra coisa. Então a gente sofreu. Dessa casa, que a gente morava na beira do rio, fomos morar em outra casa, em outro local, na beira de um rio também, só que já não era na beira, né? Tinha o rio, mas a gente foi morar mais para dentro, assim, numa casa que era sozinha, essa casa era sozinha e tinha um pé de amenda enorme, e do outro lado era um morrão vermelho, onde os tratores arrancava barro, e a gente brincava ali, tudo daqueles lugares ali. E ali, naquela época, a bandidagem era só coroa, não era os garotos novos que tem hoje, não era nada, tinha aqueles coroa. E aquela bandidagem ali foi pegando amizade ali com a família. E eles ficavam tudo ali na porta da gente. A gente era moleque, já adolescente,
mas ele sempre dava conselho pra gente: "Ó, isso aqui não é vida para vocês, eu não quero pegar vocês com arma na mão, não quero". Aquilo foi ele foi se tornando da família ali, que ajudou muita gente, muito a gente que eu estou dizendo, nossa família, porque eles compravam, fazia compra para casa, eles não faltava pão, porque, como dizia, eles tomavam café, ali eles ficavam. Aí a gente, se eles comprassem comida para eles, comprava para gente. Sobrava muita coisa e foi ficando. E dali foi legal, foi muito bom. Foi nessa época que essa casa que a gente morou deu uma chuva lá que encheu o rio transbordou e aquilo ali ficou uma lagoa. A nossa casa, a nossa cama ficava boiando dentro d'água. E era rato, era barata, era cobra, tudo passando dentro de casa. Foi uma época que a gente perdia tudo quando chovia. E a gente tinha que abandonar a casa e ir para um lugar mais alto, onde tinha uma igreja que amparava aquelas pessoas que perdiam tudo na enchente. Ali eles davam alimento, agasalho, as pessoas faziam doações para lá, para exatamente dar para aquelas pessoas que perdiam tudo na enchente, e a gente estava ali no meio. Uma vez a Globo, o helicóptero da Globo fez a filmagem lá, eu lembro que eu vi aquele símbolo da Globo, ele tudo, e era uma época de sofrimento, mas era uma época que, sabe, a gente sentia bem, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com aquilo tudo, mas a gente estava com a família ali, a gente vivia com a família. O Joel, como ele foi ficando mais velho, ele já não aturava mais Paulo. Paulo bater nele, ele passou a se defender, como ele foi ficando forte, ele foi ficando mais velho, então toda vez que Paulo chegava bêbado, era briga. Porque ele não deixava Paulo mais bater nele, nem bater na gente, porque ele conseguia se defender. Dessa época, Paulo já era brabo, o homem era brabo. Batia na gente, de sandália. Às vezes eu dormia dentro do mato, dormia escondido, porque a raiva deles, tanto do Joel, da minha mãe, quando queria bater na gente, a raiva deles era na hora. Não tinha aquela coisa eu vou ficar. Não, a raiva era ali na hora. No outro dia passava como coisa que não acontecia nada. E um certo dia, Paulo chegou bêbado e foi querer bater no Joel. Para quê? Ele foi se defender. Ele foi se defender de Paulo. Foi uma briga tão feia dos dois, mas uma briga tão feia, que toda vez era isso. Dessa casa que a gente morava, que enchia tudo, era aquela enchente, aquelas coisas todas, a gente mudou dali e viemos morar em outra casa, que era na beira de uma ruazinha também, uma vila, uma vilinha assim, não era vila de casa não, era uma rua que tinha casa de um lado e do outro, um localzinho até bem aconchegado, uma casinha que fomos tomar conta. Essa casa também, ela enchia. Quando chovia, ela enchia. Ali dava rato, dava barata, dava cobra. E a gente sempre naquela pobreza, naquele sofrimento, sempre vivendo das misericórdias dos vizinhos. Os vizinhos, sempre a gente estava com canequinha na porta dos outros, pedindo açúcar, pedindo café. Tem uma xícara de arroz, sempre isso. Essa parte aí da adolescência ainda, tá? Essa parte da criança, é complicado. Eu contando assim, a gente não ficava de anos na mesma casa, não, tá? A gente ficava morando ali por um tempo, aí depois ia para outro, a gente vivia mudando. Já quem conhece cigano, a vida do cigano, o cigano muda, o circo, né? O circo fica num lugar, fica no outro. A gente era nessa época aí, porque não tinha condição. Não tinha condição. Às vezes o dono pedia casa, às vezes não queria mais a gente lá, por causa das brigas, por causa das confusão, e aí a gente foi saindo de um lado para o outro. Então, o Paulo, ele... Oi? Então, o Paulo, ele foi sempre ficando violento, brigava mais Joel, brigava, a minha irmã também já não foi aturando mais, eu não, eu fiquei ali, eu apanhava de irmão, apanhava de minha irmã. Eu lembro que uma vez a minha irmã me deu uma surra, minha mãe saiu para trabalhar,
voltando lá atrás, ela já não, minha mãe não morava com o Paulo ainda não tinha conhecido o Paulo. Eu lembro que minha irmã me deu uma surra, a minha mãe saiu para trabalhar e deixou ela tomando conta da gente. Aí eu peguei, tava relampeando uma chuva danada, eu peguei uma tesoura e saí pro lado de fora, levantei, naquela época a gente assistia o desenho do He-Man, a gente assistia o Jaspion, o Changeman, aqueles desenhos chinês na época. E o He-Man, ele fazia, pegava a espada e levantava, né? Eu peguei a tesoura, fui pra chuva, relampeando. Minha irmã me pegou, mas me deu uma surra. Você é maluco, você quer morrer. Se esse raio bate nessa tesoura, você ia morrer. Aí me batia, aí eu fazia a beicinha, ela me abraçava assim, ficava, não precisa chorar, não sei o quê, mas não faz mais isso, você quer me matar de susto, não sei o quê, não sei o quê. Então essa foi uma época muito boa da nossa vida. Quer saber da história, do que aconteceu, o que aconteceu naquela época, mais Paulo e Joel, você vai ficar sabendo no próximo episódio, tá bom? Não saia daí. O episódio, a história da minha vida, eu tô contando tudo o que aconteceu no episódio, temporada, a gente está na temporada 1 e vai contar para você detalhes por detalhes desse sofrimento da nossa vida. Um livro falado, A História da Minha Vida, com Walter Vieira, tá bom?